Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nós estamos quase acabando, já está em clima de despedida, né? Está quase aí todo mundo finalizando os trabalhos nesse nosso percurso de aulas aqui em Geografia, mas ainda tem coisa para fazer, não é mesmo? Ainda não acabou, se não ainda não acabou, ainda tem coisa para fazer. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês aí nessa aula da unidade 4. Essa aqui é a aula de número 41, Objetos de Conhecimento, Diversidade Ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre 3 países da América Latina que pertencem aí, ficam bem pertinho do Brasil, né? Que são o Chile, a Argentina e Cuba, né? No caso de Cuba um pouquinho mais longe, mas tá perto também, tá dentro do continente americano. A gente vai ver algumas características desses países, principalmente características relacionadas à economia. Nessa aula a gente vai entender como é que esses países estão organizados hoje em dia com relação ao que eles produzem, tá bom, pessoal? Não é necessariamente sobre a história, a gente vai falar uma outra coisa sobre história, né? Vamos falar uma outra coisa sobre a população desses países, mas o foco dessa aula aqui é sobre transformações mesmo, né? Como é que é a produção de riqueza desses 3 países, dos nossos hermanos. Vamos lá para a nossa aula. Pessoal, o Brasil é o principal país aqui da América do Sul, né? Tem ali uma relevância política, uma relevância econômica muito grande, mas existem vários outros países além do Brasil aqui no continente americano, né? Aqui na América Latina e também no grupo da América do Sul, né? A gente tem ali, pessoal, países com características históricas. A gente pode ver agora, nesse momento da aula, 3 países diferentes que têm, por exemplo, nomes diferentes e bandeiras diferentes, não é mesmo? Tudo isso é reflexo de decisões históricas que foram tomadas ao longo destes países aí. A gente vai ver, então, algumas características nessa aula, pessoal, desses 3 países. O Chile, que é um país que não é necessariamente vizinho do Brasil, né? Fica lá mais colado com o Oceano Pacífico. Cuba, que é um país lá da América Central, lá do Caribe, fica lá no Caribe, né? E também a Argentina, que essa sim é vizinha nossa, tá colada aqui, né? Então esses 3 países, né, esses 3 locais aí a gente vai verificar ao longo dessa aula algumas características sobre esses países. Então, pela ordem, na ordem dessa aula vai ser essa, nós vamos começar pelo primeiro país aqui que a gente vai mostrar para vocês agora, que é o território do Chile, nossos hermanos de Chile, Santiago de Chile, isso. Estamos aqui, né, o pessoal ali do território chileno, que a gente vai ver algumas características sobre esse país, vamos ver algumas características também da economia deste país. Para começar, a primeira coisa que é interessante da gente lembrar do Chile, claro, é o nome, a bandeira, né? E também o próprio formato desse país, que é muito interessante, né? Que é isso que a gente vai ver nessa primeira tela agora, que mostra a localização do Chile, né? Que mostra a localização do Chile. A gente está vendo aí que é um país com cerca de 750 mil, né, quilômetros quadrados de área. Então é um país que, apesar dele ter esse formato aí largo, ele é colado ali com o Peru lá em cima, né? E com a Bolívia, e ele vai descendo até o sul aqui da Argentina, até próximo do Oceano Glacial Antártico, né? Pertinho ali da Antártida também, né? No polo sul do planeta. Então é um país que tem uma característica interessante. Ele é um país muito estreito, né? Com uma largura, né? Uma área no sentido oeste e leste muito curtinha, né? Você tem aqui, como a gente vai ver na próxima tela, né? A gente vai ver essas outras informações ali, que toda essa parte leste do Chile, a parte que está colada com a Argentina, é uma área onde fica a Cordilheira dos Andes. Então é uma área montanhosa, tem menos gente vivendo. E além disso, o Chile ainda tem uma outra cordilheira menor aqui, que é a chamada Cordilheira da Costa. Olha só, a Cordilheira dos Andes é essa aqui, que está de amarelo, né? Eu estou circulando aqui em vermelho. E ainda tem a Cordilheira da Costa, que é essa parte que fica colada aqui no oceano, fica próximo, né, do Oceano Pacífico, que eu estou agora circulando aqui em amarelo. Então, a gente tem um país que tem uma quantidade de áreas montanhosas muito grandes, e entre essas 2 cordilheiras, aí, entre esses 2 conjuntos de países, foi se organizando as cidades principais lá do Chile, além, é claro, das cidades que ficam no litoral ali do Oceano Pacífico, né? Mas a gente tem ali um país que tem
essas características, 2 cordilheiras principais, né, tem outros conjuntos de montanhas também, e nessa parte do meio, que é onde ficam os vales, né, a área mais baixa, tem ali, por exemplo, produção agropecuária. Né? Vamos dar uma olhada no mapa novamente, que a gente viu agora há pouco, só para a gente fechar a ideia aí. Né? Então a gente tem essa fronteira do Chile com a Argentina e com a Bolívia, e também ali ao norte, né, tem uma conexãozinha ali com o Peru, mas a gente tem uma área onde tem muitas montanhas, é um país muito estreito e que nas áreas de vale, principalmente ali essa parte mais central aqui do território do Chile, que é onde fica Santiago, né, a capital do Chile, mas também tem outras áreas que são cidades importantes, onde, por exemplo, a economia se organiza, onde a agricultura se organiza e tudo mais. Uma das características do Chile é a produção de frutas, como a gente vai ver nessa tela agora aí. Né? O Chile ele tem uma alta especialização na produção das frutas. O Chile é um país que fica em latitudes mais afastadas da linha do Equador, então é uma área ali de clima onde vai ter períodos mais frios, tem ali a presença do Oceano Pacífico muito forte, né? Tem ali áreas que são propícias para a produção de determinadas espécies de fruta, como essa que vocês estão vendo aí, né? Maçã, pera, uva, mirtilo, que em inglês chamam de blueberry, né? Frutas secas, a uva passa, inclusive, é muito importante lá para o Chile, com relação à produção mundial de uva passa, né? Uva que é seca, né? Ela tem ali 18% do mercado mundial, né? E também as nozes. Então o Chile acabou se especializando nesse sentido. Então é um dos líderes na produção e na exportação de frutas. Né? Até mesmo, além disso, a gente ainda vai ter, como a gente vai ver na próxima tela, a produção de vinhos. Né? Se as uvas são importantes, os vinhos também vão ter uma participação importante lá para o Chile, né? E para o mundo todo que consome os vinhos chilenos. Né? A gente tem ali o vinho, é uma bebida alcoólica, né? Que tem os adultos, né? Pessoas mais velhas consomem, né? E a gente tem ali esse produto sendo muito consumido no mundo, né? Um produto importante. E aí, as poucas áreas por onde correm os rios no Chile, os rios eles correm na direção das montanhas da Cordilheira dos Andes, e eles vão correndo em direção ao Oceano Pacífico, a maioria deles, né? E isso acaba permitindo com que a área ao redor tenha as plantações. Vai ter ali o solo bom para plantio e vai ter essa possibilidade, o clima mais ameno, mais frio, que é o que precisa, né? Para as uvas crescerem bem, né? Tem toda uma importância ali, as uvas precisam de uma área boa para poder crescer bem, né? Tudo isso fez com que 2017 o Chile, aí, dados de 2017, seja um dos maiores produtores mundiais de vinho. Né? Tudo isso com uma produção ali muito organizada, muito moderna. Né? Tudo isso é importante também para garantir esse lucro todo ano. Né? Toda safra, planta, colhe, produz lá as uvas, exporta as uvas, exporta uva passa, exporta os vinhos e todas as outras coisas lá que nós vimos agora há pouco. Então o Chile tem uma característica interessante, né, com relação a isso. Outra coisa importante para o Chile e para todos os países também da América Latina é a coisa da mineração, né? Como a gente vai ver na próxima tela aí, o cobre é o principal recurso mineral explorado no Chile. Então o cobre é muito importante nas indústrias, para os eletroeletrônicos, para a informática em geral, enfim, ela tem uma propriedade muito importante, né, para os equipamentos hoje em dia e devido às reservas de cobre no Chile, isso acabou sendo importante por lá, né? Teve um período em que o Chile, as empresas que mineravam o cobre, né, exploravam o cobre no Chile, era estatal, né? E aí depois passou o período de governo militar por lá. Né? O Chile também foi um país que passou por um período de governo militar, né? Enfim, toda aquela situação. E o Chile até hoje, né, a reflexo ainda dos governos militares que existiram, ele é explorado por empresas privadas, só que agora em parceria com a estatal, a Codelco. Né? Então esse é um panorama um pouco geral ali das características produtivas do Chile. Essa aula não é sobre a história dos países, né? Não é sobre essas coisas, é sobre como é agora, né? Quais são as características agora desses países. E sabe outro país, outros hermanos, né, que falam espanhol aí na Argentina, é o outro país que a gente vai ver a partir de agora, que a gente vai fazer agora a mudança agora com a mágica da edição, que é aos nossos hermanos de Cuba. Viva la revolución, Fidel Castro, nossos amigos, se Diego entro, se entro,
triunfo, né? Tem toda uma situação ali com relação ao país cubano, né? Tem toda uma história, né, de muita luta, né, principalmente a partir do século passado, né, até agora, de conflitos políticos mesmo, né, de confronto político mesmo. É um país que até hoje ainda tem um governo, né, com características do socialismo muito fortes, né, e justamente por isso é um país que tem vários inimigos, vamos dizer assim, ao redor, né, principalmente os Estados Unidos. A gente vai ver sobre isso. Geralmente a gente vê isso em história, né, como que Cuba tem tantos inimigos, assim, teve tanto problema aqui na América Latina de maneira geral, mas Cuba está aí. Cuba produz, tem toda uma história, tem todas as características culturais, também fala espanhol, né? Cuba, pessoal, como a gente vai ver nessa tela agora aí, é basicamente uma ilha. Essa ilha que a gente está vendo aí na tela é a grande ilha de Cuba. Tem uma ilha menorzinha ali, que é a Ilha de Juventude, e umas outras ilhas pequenas. No sentido norte aí de Cuba, a gente tem ali o Golfo do México, né? A gente tem a área onde fica os Estados Unidos e o México, né? América do Norte, e a gente tem ali todas essas conexões. Ao sul ali tem o Mar do Caribe e os países do Caribe, né? Até chegar aqui na América do Sul. Então a Cuba tem essa localização. Como a gente vai ver na próxima tela, a gente tem ali essa informação ali de que é uma grande quantidade de ilhas. Cuba não se conecta com nenhum país, apenas com os mares ali, né, ao redor, e tem essa característica. Então é um país que é basicamente uma ilha com altitudes assim bem reduzidas e alguma ou outra área, como é o caso aqui dessa área onde fica Guantánamo, onde fica Santiago de Cuba, né, tem ali essa característica de ser uma área um pouco mais elevada, por exemplo, né, mas no geral são as ilhas e foi onde a história aí de Cuba aconteceu até hoje, né. Gente, o país, Cuba, historicamente falando, ele tem alguns problemas, né, com relação a embargos econômicos. Você sabe o que é isso? É quando os outros países eles param de comprar daquele país, no caso Cuba, e o país acaba se prejudicando por conta disso, porque não consegue negociar com outros países. Então já há muito tempo Cuba sofre aí alguns embargos econômicos, países que não negociam com ele devido a características políticas, né, durante muito tempo, historicamente falando. Né, a Revolução Cubana, quando Fidel Castro e toda a comunidade lá assumiu o governo, né? Então sempre foi um período de muito embate, né, com os países capitalistas, né? Até hoje Cuba tem essa característica. Mas como é que está hoje em dia? Né? Fidel Castro não existe mais, o Raul Castro assumiu o governo depois que ele saiu, né? E a gente vê algumas características de maneira geral da economia de Cuba que a gente vai ver agora, né? O turismo é importante, né? Afinal de contas, Havana, né, tem todo aquele peso histórico, né, da capital lá de Cuba. Então o turismo ainda é importante para eles por lá, se prejudicaram muito por conta da pandemia de Covid-19, né, porque parou de receber, isso prejudicou muito a questão turística e também prejudicou a população, né. As minerações são muito importantes também, níquel e cobalto, também vai ter reserva por lá, a gente está até vendo na imagem, né. Os rios que correm por lá também vão ter essas reservas e também a cana-de-açúcar, que é muito importante para Cuba ainda, né? O Cuba não é mais o principal produtor de cana-de-açúcar, né? Mas até hoje, né, Cuba é bastante famosa aí pela questão do açúcar e do tabaco, né, que são os charutos, né? O cigarro, para quem fuma, aí, para quem tem os adultos, né? Pessoas maiores de 18 anos que tem que fumar cigarro, que gosta de fazer essas coisas aí, né? Então Cuba acabou ainda, né, muito icônico, né, a questão dos charutos cubanos. Continuando, a gente vai ver outra coisa importante para Cuba, é a coisa dos serviços públicos. Por exemplo, a educação de Cuba é bastante desenvolvida, a despeito, né, da situação da estrutura da cidade, que não é tão estruturada assim, ainda tem muitos carros antigos ainda presentes por lá. Tudo isso porque é resultado dos embargos econômicos que Cuba sofre até hoje, né? Mas, com relação a serviços públicos, serviços de cidadania, educação e saúde principalmente, Cuba é bastante reconhecida por conta disso, né? Inclusive, durante o Brasil recebeu muitos médicos cubanos durante o programa Mais Médicos, né? Ao longo de 2013 e 2018. Depois que o governo do Brasil mudou, né, para um governo mais com um perfil ideológico mais restritivo, né? Os médicos cubanos pararam de participar, pararam de atender a população dos interiores do Brasil, onde os médicos não querem participar, não queriam, né, até então,
participar, e isso acabou terminando, né, essa conexão que Cuba tinha com o Brasil com relação aos médicos. Mas até hoje, né, a saúde de Cuba, né, a medicina cubana é bastante desenvolvida por lá, né, bastante reconhecida por conta disso. Vamos continuar verificando novas informações com relação ali, a gente estava falando sobre a questão dos médicos, né, e agora a gente vai continuar falando sobre uma coisa importante para Cuba, justamente por conta da cana-de-açúcar, né, que gera o álcool, gera o açúcar, né, gera todas as coisas ali importantes para eles, que é, por exemplo, o sistema de ferrovias de Cuba. Bom, Cuba tem aquele território que a gente viu, né, e ele é praticamente todo conectado por ferrovias e por rodovias. Então essa é uma característica interessante, né? A gente tem ali a estatal Ferrocarriles de Cuba, né, que com os trens, né, conecta todas as capitais aí das províncias lá de Cuba e dos portos cubanos também, né? A gente tem então uma situação com relação aos trens de Cuba, as ferrovias lá de Cuba, que é a dependência de petróleo, né? É uma ilha, os trens, uma parte deles só é que tem energia elétrica, a maioria é movida a diesel, então precisa de petróleo. Então precisa comprar, né? Isso também gera um problema ali para manutenção do serviço. Mas de qualquer forma, como a gente vai ver aí na próxima tela, a produção nesse mapa de Cuba aí especificamente, né, com relação aqui a gente está vendo o mapa agora na tela, né? E especificamente ali, vamos dar uma olhada nesse mapa, eu vou circular aqui junto com vocês. Toda essa área que está aqui, que eu estou passando com vocês aqui em vermelho, elas são as ferrovias, né, que vão desde aqui da parte mais distante, em Guane, passando por Havana, né, Havana está bem aqui, até chegar lá nas áreas mais distantes de Guantánamo, etc., Santiago de Cuba e etc. Então as ferrovias elas são muito importantes, mas também tem várias rodovias por lá. Tudo isso para quê, gente? Para mandar o que é produzido nas fazendas de açúcar, né, enfim, para fora. Na próxima tela a gente vai ver aí que até 1990 esse país ele tinha uma importância muito grande na produção de açúcar, né? Mas com o passar do tempo acabou perdendo relevância, é o 11º, né, dados de 2017. Então a gente tem, por exemplo, se a gente for comparar, Cuba produziu em torno de 2016 e 2017 cerca de 40 toneladas por hectare de açúcar, cana-de-açúcar, enfim, né? Já o Brasil, para você ter uma ideia, que é o maior produtor hoje em dia, né, de cana-de-açúcar, cerca de 75 toneladas por hectare, né? Então a gente tem ali uma diferença muito grande que fez Cuba deixar de ter essa relevância muito grande. Esses problemas que a gente vai ver agora são alguns desafios para a produção, para a economia, que a gente está vendo agora aqui, né? São alguns desafios para a própria economia cubana se desenvolver ainda mais, né? A gente tem, por exemplo, esse primeiro fator, que são esses problemas na gestão do Estado, né? A gente sabe, é um país que tem uma necessidade muito grande de organização popular, movimento popular, tem todo o governo socialista lá, tem que precisar toda uma estrutura que é diferente, por exemplo, de uma empresa privada produzindo, né? Acaba sendo mais, infelizmente, a gente tem que falar isso, acaba sendo mais evidente, né, com relação a isso. A produção acaba sendo muito mais direta, mas quando passa pela questão do governo 100%, acaba gerando alguns problemas de eficiência, né? A gente tem um outro fator aqui, agora a gente vai ver agora, são as faltas de investimentos, né, na atividade açucareira. Então você tem uma dinâmica econômica que continua a mesma, né, durante muito tempo, uma ou outra evolução, quando você já tem outros países, como é o caso do Brasil, investindo muito mais em tecnologia cada vez mais moderna e, consequentemente, produz mais, né? Outra situação que dificultou a vida lá dos cubanos foi o fim da União Soviética, né? Quando Cuba fechou parceria com a União Soviética, né, socialista e tudo mais. Isso acabou, como a gente vai ver aqui na tela, né, quando a União Soviética acabou também o comércio com Cuba. Então isso acabou prejudicando a economia, o dinheiro que estava entrando, e isso acabou dificultando, por exemplo, o fornecimento de petróleo, né? E a União Soviética comprava muita parte do açúcar lá de Cuba. Além da questão do fim da União Soviética, tem também a questão do embargo econômico dos Estados Unidos, que também é um reflexo, né, do fim daquele período onde era mundo capitalista, mundo socialista. Vocês já estudaram sobre isso, né? Então, desde a década de 60, já faz muito tempo, os Estados Unidos, juntamente com os outros países, deixaram de negociar com Cuba. Houve uma ou outra discussão ali, quando o Barack Obama, que foi um presidente antigo dos Estados Unidos, tentou iniciar, né, o processo ali de
de união, né, de voltar, de acabar com o embargo econômico, mas aí chegou o presidente Donald Trump, que tem uma outra posição, né, com relação a isso, não quer saber, não quer negociar, tem um discurso nesse sentido. Depois veio o presidente atual, que é o Joe Biden, e mesmo assim continuou o embargo econômico, esse tipo de discussão, né, ele não foi para frente. Então Cuba continua isolado do ponto de vista econômico com os Estados Unidos. Ainda tem um outro problema que a gente vai ver agora aqui de Cuba, que é a questão dos furacões. A Cuba fica ali naquela área do Caribe, naquela área que é muito propícia, né, a partir dos ventos, é muito propício, né, a questão dos furacões, por exemplo. 2017, o furacão Irma prejudicou muita gente, muitas pessoas ficaram prejudicadas, muitas moradias, muitas áreas de cana-de-açúcar também se prejudicaram nesse sentido. Então esses fatores, pessoal, que a gente está vendo aqui, eles prejudicaram bastante a questão ali da situação de Cuba, né? Vamos voltar para a nossa dinâmica aqui, vamos mudar, né? Chega de falar de Cuba, chega de falar do pessoal dos hermanos, Fidel Castro está muerto, é finito, né? E vamos em frente agora vendo um outro país agora, que é o terceiro país agora, a gente vai mudar agora aqui. Qual será o país que vai aparecer agora, hein? Vamos lá, é Argentina, nossos hermanos de Argentina, e Maradona, e Alfajores, e Tomás, né? Pessoal da Argentina, né, é o país que tem aquela bandeira ali, como a gente está vendo, né? Tem ali alguns elementos importantes, tem ali uma parceria com o Brasil muito grande, é um país vizinho nosso e que também tem uma parceria econômica muito grande, e a gente vai ver algumas características sobre eles agora, né? Pessoal, a gente vai ver nessa tela agora aí, né, a localização da Argentina, é exatamente essa área ali, e a gente tem algumas áreas importantes, né? A área onde fica a Cordilheira dos Andes, bem aqui. A gente tem essa área do Chaco, que é onde fica o Pantanal, né? Onde chega aqui no Brasil com o nome de Pantanal, né? Tem a área aqui dos Pampas, né? Que é onde tem uma produção importante ali, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E a área da Patagônia, que é uma área mais fria, né? Tem pouca gente morando nessas áreas. Então a gente tem ali uma quantidade de pessoas muito grande, né? Mais de 40 milhões de pessoas vivendo na área da Argentina, né? Uma densidade demográfica de 16 habitantes, mas a gente tem ali, por exemplo, a área da capital, a área onde fica Rosário, a área onde fica Córdoba, que é uma grande cidade importante lá para eles também, né? Então é uma cidade ali que tem ali um desenvolvimento interessante dentro da América do Sul, dentro da América Latina. A gente vai focar agora, pessoal, com relação à agropecuária, né? A agropecuária é muito importante para a economia argentina, né? A produção ali de carne de boi e tudo mais, e tem cerca de 60% do valor das exportações vem do campo, né? A gente tem ali, tem muito comércio na Argentina, tem muita indústria na Argentina também, mas é a agropecuária que gera muito valor por conta das exportações que mandam para o Brasil, para os países parceiros do Mercosul e etc. Vamos dar uma olhada aqui as principais produções da Argentina, o que é que vem da Argentina, né? A soja, por exemplo, é o terceiro maior produtor mundial de soja, que é muito consumido, né? Os derivados de soja, que são muito importantes também, né? O óleo, por exemplo, o óleo de soja que é consumido também, a Argentina produz. A questão do milho, né? A Argentina também produz bastante milho, é um dos maiores exportadores. Além disso, vai ter a questão do trigo, né? O quinto maior exportador mundial de trigo, inclusive importante para a gente, né? A gente tem também a cana-de-açúcar, claro, né? Tem áreas ali importantes para produção de cana-de-açúcar. É uma área ali tem áreas que tem essa vocação para esse tipo de produção. E também a questão do óleo de girassol, né? Que também é importante para eles lá, além da carne. É sobre a carne que a gente vai continuar vendo agora, nesse momento. Gente, as áreas dos campos argentinos, que são onde ficam os pampas, né? A área ali Buenos Aires, né? A área ali ao redor, enfim, tem uma importância muito grande o gado bovino para eles, né? Os ovinos também, enfim. Tem ali o gado de corte, é muito importante por lá nesse sentido. A gente tem, por exemplo, um território onde a carne de boi ela é produzida e ela é escoada pelos portos argentinos para mandar para fora, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? A gente tem, por exemplo, a área de Buenos Aires, que é por onde corre o Rio da Prata, pertinho ali do Uruguai. Tem o porto fluvial de Rosário, que é outra cidade importante, né, que a gente viu agora há pouco. E tem também, né, todas as outras áreas ao redor ali, que é por onde a produção argentina
leva, né, o que é produzido de carne. Então, tanto carne quanto soja, né, tem uma importância muito grande lá para eles, para a economia argentina de maneira geral. Sobre essa coisa do transporte, a gente tem aqui ele, né, o ícone, esse nosso querido que está aqui, inclusive, pela última vez, hein? É a sua despedida, não é mesmo, meu querido Curumim? Eu já estou sabendo, né? Você vai estar aí pela última vez com a gente. E aí, hein? A gente está falando sobre transporte de carne, sobre transporte de soja, os portos importantes para a Argentina. Fala pra gente aí, como é que é mesmo, para valer esse transporte aí, e como é que compara com o Brasil, hein? Se a gente compara com o Brasil, será que o Brasil está bem ou mal ali em comparação com a Argentina? Traz pra gente aí, Curumim. Gente! Hoje vamos conferir como funciona o transporte da soja e da carne da Argentina para as pessoas comprarem nos mercados e também para outros lugares do mundo. Uma coisa que é muito importante para esse país. O professor já disse que os portos são muito importantes para a Argentina, né? Lá no Porto de Rosário, atracam navios muito grandes, chamados de graneleiros, que transportam a soja e outros navios refrigerados que levam a carne. Desse porto, os navios vão até outros portos marítimos que ficam em outros países, como os da China, por exemplo. Grande parte das fazendas argentinas que produzem soja e carne ficam mais ou menos uns 300 quilômetros de distância lá do Porto de Rosário. E é por lá que muita coisa chega em Buenos Aires, que é onde ficam a maioria das pessoas que consomem esses produtos. Mesmo com alguns problemas no meio do caminho, como algumas demoras na entrega dos produtos, os produtores rurais argentinos têm vantagem em relação aos do Brasil, principalmente aqueles da região centro-oeste daqui. Sabe por quê? Lá na Argentina, os produtores rurais não ficam muito longe das áreas onde as coisas produzidas vão ser compradas, consumidas pelas pessoas e mesmo dos portos para exportação. Aqui no Brasil, em muitos casos, os produtos têm que vir de uma região distante até a outra, devido ao tamanho do nosso país. Imagina quanto tempo demora para um caminhão lá do Mato Grosso do Sul chegar aqui no estado do Amazonas. Deu para entender, né? Além disso, o tempo de espera causado pelos congestionamentos dos navios nos portos e também dos caminhões nas estradas da Argentina é menor do que aqui no Brasil, porque o território de lá é bem menor do que o nosso. Tudo isso ajuda a Argentina a ter uma certa vantagem em relação aos produtores brasileiros. Pelo menos isso, né? Tchau, pessoal! Tchau, Curumim, obrigado por tudo aí, né? Quanta coisa, né, o nosso querido aí não trouxe ao longo do nosso curso. E ele falou dessa última vez aí com relação a essa comparação, né, dos portos, do transporte de maneira geral. Quando a gente compara com o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país muito maior, então é muito mais complicado mesmo a questão da logística, o nome disso é logística, né? O que precisa ser feito para levar uma coisa de um lugar para outro, né? Isso é logística, né? E na Argentina tem essa característica de transitar de uma maneira um pouco mais rápida. Então, nossos hermanos vencem pelo menos nisso, né? Vamos ver aí no futuro o que a Argentina ainda tem para mostrar aí com relação à sua economia, não é mesmo? Pessoal, então é isso, verificamos agora, vamos voltar agora, né, nossos 3 países, nossos países da América Latina, né, para além do Brasil, são países que têm características econômicas bem específicas, são países que têm características políticas também, né, bem específicas, uma ou outra coisa tem em comum, né, com o Brasil, mas é importante a gente entender que a dinâmica da economia varia por diversos fatores, ou por causa da política desse país, como é o caso lá de Cuba, né, ou por causa da posição geográfica desse país ali, como é o caso do Chile, né, ou né, até mesmo economias muito diversificadas, né, como é o caso aí da Argentina.